Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Waldemara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like cheio de estrelas. Nós estamos fazendo a leitura A Culpa é das Estrelas, de John Green, capítulo 4. Deitei cedo aquela noite, depois de trocar de roupa, colocar um short, uma camiseta e me enfiar debaixo das cobertas na minha cama de casal enorme, cheia de travesseiros de todos os lugares no mundo, o meu preferido. Então comecei a ler Uma Aflição Imperial pela milionésima vez. Uai, é sobre uma menina chamada Ana e sua mãe de um olho só, uma paisagista obcecada por tulipas. As duas levam uma vida típica de classe média baixa numa cidadezinha da Califórnia, até que um dia a Ana é diagnosticada com um tipo raro de leucemia. Mas esta não é uma história de câncer, porque livros assim são um horror. Tipo, em livros com histórias de câncer, as pessoas que têm o câncer abrem uma instituição de caridade para arrecadar dinheiro e ajudar na pesquisa da cura da doença, certo? E o comprometimento com a caridade faz com que essa pessoa seja relembrada da bondade inerente ao ser humano e se sinta amada e encorajada porque deixará um legado para a erradicação do câncer. Mas no Why, a Ana resolve que ser uma pessoa com câncer que abre uma instituição de caridade para ajudar nas pesquisas da própria doença é um tanto narcisista. Então, monta uma instituição chamada Fundação Ana para pessoas com câncer que querem curar o cólera. Além disso, a Ana é honesta em todos os aspectos de um jeito que ninguém mais é de verdade. Durante todo o livro, ela se refere a si mesma como um efeito colateral, o que está absolutamente certo. Crianças com câncer são, no fundo, efeitos colaterais da mutação incessante que tornou a diversidade da vida na face da Terra possível. Aí, no decorrer da história, ela adoece ainda mais. A doença e os tratamentos competindo para ver quem a mata primeiro. E a mãe se apaixona por um homem de tulipas holandês, que a Ana chama de o homem das tulipas holandês. O homem das tulipas holandês tem muito dinheiro e ideias bastante excêntricas a respeito de como tratar o câncer. Mas a Ana acha que esse cara pode ser um vigarista e que talvez não seja nem mesmo holandês. E aí, no momento em que o provável holandês e a mãe dela estão prestes a se casar e Ana está à beira de iniciar um novo tratamento doído envolvendo grama de trigo e pequenas doses de arsênico, o livro termina bem no meio de uma. Sei que essa é uma decisão bastante literária e tal, e muito provavelmente parte do motivo pelo qual eu amo tanto este livro, mas há um certo atrativo nas histórias que terminam. E se não dá para terem um fim, então pelo menos derivam continuar indefinidamente como as aventuras do pelotão do sargento Max Meyer. Entendi que a história acabou porque a Ana morreu, ou ficou tão mal que não conseguia mais escrever, e que essa coisa de interromper a frase no meio pretendia refletir o modo como a vida acaba de verdade. E sei lá o que, mas havia outros personagens além da Ana e parecia injusto eu não poder saber o que acontece com eles. Escrevi por intermédio do editor dele várias cartas para o Peter Van Hout, cada uma pedindo respostas para perguntas relativas ao que acontece após o término do livro. Se o homem das tulipas holandês é um vigarista, se a mãe da Ana acaba se casando com ele, o que acontece com o hamster da Ana, que a mãe odeia? Se os amigos da Ana concluem o ensino médio, essas coisas, mas ele nunca respondeu a nenhuma das minhas cartas. Why foi o único livro escrito por Peter Van Hout, e tudo o que as pessoas pareciam saber a respeito do autor era que depois do lançamento do livro ele se mudou dos Estados Unidos para a Holanda e passou a viver recluso. Imaginei que ele estaria trabalhando numa continuação da história, ambientada na Holanda. Talvez a mãe da Ana e o homem das tulipas holandês tivessem se mudado para lá e estivessem tentando começar uma vida nova. Mas já fazia 10 anos que Uma Aflição Imperial tinha sido lançado. E depois disso, o Van Houten não publicou nenhum post, num blog sequer. E eu não poderia esperar para sempre.
Enquanto li o livro aquela noite, de vez em quando eu me distraía ao imaginar o Augustus Waters lendo as mesmas palavras que eu. Será que estava gostando ou tinha parado no meio por achar o livro pretensioso? Aí eu me lembrei da promessa que fiz de ligar para ele assim que terminasse O Preço do Alvorecer. Então eu peguei o número do telefone na primeira página do livro e mandei um torpedo para ele. Opinião sobre O Preço do Alvorecer. Muitos corpos. Quantidade insuficiente de adjetivos. Como vai o why? E ele respondeu 1 minuto depois. Se lembro bem, você prometeu me ligar quando terminasse de ler o livro e não me mandar um SMS. Ah, aí eu liguei. Hazel Grace, ele disse ao atender. Você leu tudo? Não acabei ainda. O livro ele tem 651 páginas e eu só tive 24 horas. Até onde chegou? Página 453. E nada de opiniões antes do fim, mas tenho de admitir que eu estou meio envergonhado de ter O Preço do Alvorecer para você ler. Não fique. Eu já estou no Requiem para Mayhem, um acréscimo brilhante à série. Então tá, me diga, o cara das tulipas é um vigarista ou não é? Estou tendo um mau pressentimento com relação a ele. Nada de estragar o suspense, eu disse. Se ele for qualquer coisa diferente de um completo cavalheiro, vou arrancar os olhos dele fora. Então você está gostando do livro. Nada de opiniões antes do fim. Quando posso ver você? Com certeza, não até terminar Uma Aflição Imperial. Eu adorava fazer jogo duro. Então é melhor eu desligar e começar a ler. Melhor mesmo. Falei e o telefonema acabou ali. Paquerar era uma coisa nova para mim, mas eu estava gostando. Na manhã seguinte, eu tinha aula de poesia norte-americana do século XX. Uma professora bem mais velha conseguiu falar 90 minutos da Silva Plath, sem citar uma palavra da Silva Plath. Quando saí da aula, a mamãe estava parada no meio-fio na frente do prédio. Você ficou esperando aqui o tempo todo? Perguntei quando ela se apressou em me ajudar a puxar o carrinho e o cilindro para dentro do carro. Não, eu peguei algumas roupas na lavanderia e fui à agência dos Correios. E depois? Trouxe um livro para ler, ela disse. E sou eu quem precisa viver a minha vida. Sorri e ela tentou sorrir também, mas havia algo estranho em seu sorriso. Depois de alguns segundos falei, que tal um cineminha? Boa ideia. Tem alguma coisa que você queira ver? Vamos fazer o de sempre, ir até lá e assistir ao filme que estiver para começar. Ela fechou a porta do carro para mim e andou até o lado do motorista. Fomos ao cinema Castleton e assistimos a um filme 3D sobre roedores falantes. E no fim das contas, o filme até era engraçado. Quando saímos do cinema, eu vi que tinha recebido 4 torpedos do Augustus. Diga que meu exemplar veio com as últimas 20 páginas faltando, ou algo assim. Hazel Grace, diga que eu não cheguei ao fim deste livro. Ai meu Deus, eles se casam ou não? Ai meu Deus, o que é isso? A Ana morreu e a história acabou, é isso? Cruel. Ligue para mim quando puder, eu espero que esteja tudo bem. Então, quando cheguei à minha casa, fui direto para o quintal. Me sentei numa cadeira de vime, trançando meio velhinha que havia na varanda, e liguei para ele. O dia estava nublado, como sempre está em Indiana, o tipo de clima que deixa qualquer um deprimido. Ocupando quase toda a área do quintal, eu ficava o balanço que eu usava na infância e que agora tinha uma aparência toda alagada e patética. O Augustus atendeu no terceiro toque. Hazel Grace falou. Seja bem-vindo à doce tortura que é ler Uma Aflição. Parei ao ouvir um choro convulsivo do outro lado da linha. Você está bem? Perguntei. Ah, maravilhas, o Augusto respondeu. Mas eu estou aqui com Isaac, que está meio descompensado. Mais choro. Como o grito de morte de algum animal ferido. O Gus deu atenção para o Isaac. Cara, a Hazel do grupo de apoio ajuda ou atrapalha? Isaac, preste atenção em mim. 1 minuto depois, o Gas me perguntou: Você pode vir até a minha casa em mais ou menos 20 minutos? Claro, respondi e desliguei.
Se desse para ir em linha reta, eu levaria só uns 5 minutos da minha casa até a do Augustus de carro. Mas não dá porque o Holiday Park está entre nós. Mesmo sendo uma inconveniência geográfica, eu gostava muito do Holiday Park. Quando eu era pequeno, eu costumava brincar no Rio White com o papai, e sempre havia um momento fantástico em que ele me lançava no alto, me jogando para longe, eu esticava os braços durante o voo e papai, os dele, então víamos que nossos abraços não iriam se tocar e que ninguém iria me pegar, o que nos assustava da melhor maneira possível. E aí eu, as pernas agitadas no ar, mergulhava na água e depois subia para respirar, ilesa, a corrente me levando de volta para ele enquanto eu dizia de novo: Papai, de novo. Estacionei na entrada de carros, ao lado de um Toyota preto meio antigo, modelo sedã. Eu imaginei que fosse o carro do Isaac. Levando o cilindro no carrinho atrás de mim, eu andei até a porta de entrada. Bati. O pai do Gus atendeu. Só Hazel, exclamou. Que bom ver você. O Augusto disse que eu poderia vir aqui. É, ele e o Isaac estão no porão. E naquele momento eu vi um choro vindo lá de baixo. E esse é o Isaac, disse o pai do Gus, balançando a cabeça devagar. Cindy precisou sair para dar uma volta de carro. O barulho, ele falou, devagando. Bem, de qualquer maneira, eu acho que você está sendo requisitada lá embaixo. Posso carregar seu cilindro? Ele perguntou. Não precisa, estou bem. Obrigada mesmo assim, Sir Walters. Mark, ele disse. Eu estava meio com medo de descer. Ouvir gente chorando convulsivamente não é um dos meus passatempos favoritos, mas eu fui mesmo assim. Hazel Grace, disse o Augusto ao ouvir o ruído dos meus passos. Isaac, a Hazel do grupo de apoio está descendo. Hazel, só para lembrar, o Isaac está no meio de um surto psicótico. O Augustus e o Isaac estavam sentados em poltronas, em formato de L, daquelas próprias para se jogar videogame, olhando para cima para uma televisão gigantesca. A tela estava dividida entre o ponto de vista do Isaac, à esquerda, e a do Augustus à direita. Eles eram soldados em guerra numa cidade contemporânea toda bombardeada. Reconheci o cenário como sendo o de O Preço do Alvorecer. Ao me aproximar, o que vi não tinha nada de anormal. Só dois caras sentados, banhados pela luz de uma televisão enorme, fingindo matar pessoas. Só quando fiquei bem ao lado deles eu pude ver o rosto do Isaac. Lágrimas corriam num fluxo contínuo por suas bochechas vermelhas. A cara dele, uma máscara de dor. Ele olhava vidrado para a tela, sem virar, nem um instantinho na minha direção. Aos prantos o tempo todo apertando os botões do controle. Está tudo bem, Hazel? Perguntou o Augusto. Estou bem, respondi. Isaac? Nenhuma resposta. Nem mesmo uma pista que determinasse se ele estava ou não consciente da minha presença ali. Só lágrimas, descendo pelo rosto e encharcando a camiseta preta. O Augusto tirou os olhos da tela só por um instante. Você está bonita, ele disse. Eu usava um vestido que ia até um pouquinho abaixo dos joelhos e que eu tinha havia séculos. As garotas pensam que só podem usar vestidos em ocasiões formais, mas eu gosto da mulher que diz tipo: estou indo ver um cara em meio a um colapso nervoso. Um cara cuja ligação com o sentido da vida é tenue. E que se dane, eu vou usar esse vestido para ele. Mesmo assim, falei: o Isaac não é nem capaz de dar uma olhada rápida em mim. Apaixonado demais pela Mônica, só pode ser. Comentário esse que resultou num choro catastrófico. Este é um assunto delicado, o Augustus explicou. Isaac, não sei por você, mas eu tenho a vaga impressão de que estamos sendo flanqueados. E voltou a falar comigo. O Isaac e a Mônica não são mais um casal. Mas ele não quer falar sobre isso. Só quer chorar e jogar. O preço do alvorecer. É justo, eu falei. Isaac, estou começando a ficar preocupado com a nossa localização. Caso concorde com isso, vá até aquela usina termoelétrica e eu cubro você. Isaac correu para uma construção indistinta enquanto Augusto atirava enlouquecidamente com uma metralhadora numa série de rajadas rápidas e corria atrás dele. De qualquer forma, o Augusto se dirigiu a mim. Não vai fazer nenhum mal falar com ele. Se tiver alguma palavra sábia, algum conselho feminino. Para falar a verdade, acho que a reação dele é provavelmente a mais apropriada, eu comentei. Enquanto uma rajada da metralhadora do Isaac matou um inimigo que havia colocado a cabeça para fora da carcaça incendiada de um caminhão.
O Augustus fez que sim com a cabeça, ainda olhando para a tela. A dor precisa ser sentida, ele disse. E esta era uma frase do Uma Aflição Imperial. Você tem certeza de que não há ninguém atrás de nós? Ele perguntou ao Isaac. Momentos depois, balas traçantes começaram a zumbir acima da cabeça deles. Ai, que droga, Isaac, o Augusto disse. Eu não quero criticar você num momento tão sensível como esse, mas deixou que fossemos flanqueados, e agora não há nada entre os terroristas e a escola. O personagem do Isaac partiu correndo na direção do fogo cruzado, zigue-zagueando por uma passagem estreita. Vocês poderiam atravessar a ponte e dar a volta por trás. Palpitei uma tática que conhecia graças à minha leitura de O Preço do Alvorecer. O Augusto suspirou. Infelizmente, a ponte já está sob o controle dos rebeldes devido à estratégia questionável do meu parceiro, desconsolado aqui. Eu? Isaac disse ofegante. Eu? Foi você quem sugeriu que nos metêssemos no raio da usina termoelétrica. Gus desviou o olhar da tela por um segundo e deu seu sorriso torto para o Isaac. Eu sabia que você conseguia falar, minha chapa, ele disse. Agora vamos salvar alguns estudantes mirins ficcionais. Juntos, eles correram pela passagem estreita, atirando e se escondendo nos momentos certos, até chegarem a uma escola de um andar só e com apenas uma sala. Eles se agacharam atrás de uma parede do outro lado da rua e acertaram os inimigos um a um. Por que eles querem entrar na escola? Perguntei. Pretendem fazer as crianças de reféns. O Augustus respondeu. Os ombros dele estavam curvados e ele apertava os botões do controle, os antebraços rígidos, as veias visíveis. O Isaac se inclinou para frente para a tela, o controle dançando na mão, fina de dedos finos. Vai, 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 o Augusto disse. Ondas de terroristas continuaram surgindo e eles dizimaram todos, os tiros surpreendentemente precisos como tinham de ser, para que não acabassem atirando na escola. Granada! Granada! O Augusto gritou, quando alguma coisa passou desenhando um arco pela tela. Quicou no caminho que levava à entrada da escola e então rolou, parando encostada na porta. O Isaac largou o controle de tão frustrado. Se esses desgraçados não conseguirem fazer reféns, vão matar todos eles e colocar a culpa em nós. Isaac, me culpa. O Augustus falou ao pular de trás da parede e correr na direção da escola. O Isaac pegou de volta o controle sem jeito e começou a atirar enquanto choviam balas em cima do Augusto, que foi atingido uma vez e depois duas, mas continuou a correr gritando: Vocês não podem matar Max Maurer! E com uma combinação final e afobada de aperto nos botões, ele mergulhou em cima da granada que detonou. Seu corpo, desmembrado, explodiu como um geyser e a tela ficou toda vermelha. Uma voz gutural disse: Missão fracassada. Mas o Augusto não parecia concordar com isso, enquanto sorria, vendo seus restos mortais na tela. Ele enfiou a mão no bolso, pegou um cigarro e colocou-o entre os dentes. Salvamos as crianças, ele disse. Por enquanto, observei. Todo salvamento é temporário, o Augusto retrucou. Eu proporcionei a elas mais um minuto. Talvez esse seja o minuto que vai proporcionar a ela mais uma hora, que é a hora que vai proporcionar a elas mais um ano. Ninguém vai dar a elas uma quantidade infinita de tempo, Hazel Grace, mas a minha vida deu a elas mais um minuto. Isso não é pouco. Opa, peraí, eu disse. Estamos falando de pixels aqui? Ele deu de ombros, como se acreditasse que o jogo pudesse ser realmente de verdade. O Isaac estava chorando de novo, e o Augusto se virou para ele. Vamos tentar completar a missão mais uma vez, Cabo? O Isaac fez que não. Ele se inclinou pela frente do Augustus para olhar para mim e disse, as cordas vocais exigidas ao extremo. Ela não quis deixar para depois. Ela não quis terminar um namoro com um cara cego, falei. Ele concordou, as lágrimas caindo na cadência de um metrônomo silêncio, constante, interminável. Ela disse que não conseguiria lidar com isso. O Isaac falou. Eu estou prestes a perder a visão e ela não consegue lidar com isso. Eu fiquei pensando no verbo lidar, em todas as coisas não lidáveis com que se tem de lidar. Sinto muito, falei. Ele enxugou o rosto todo molhado na manga da camisa e por trás dos óculos, os olhos do Isaac pareciam tão grandes que tudo mais no rosto dele meio que desaparecia e ficavam só aqueles dois olhos flutuantes incorpóreos olhando para mim.
um de verdade e um de vidro. Isso é inaceitável, ele me disse. Isso é totalmente inaceitável. Bem, para ser honesta, falei, quer dizer, ela não deve mesmo conseguir lidar com isso. E você também não. Mas ela não precisa, e você sim. Eu ficava dizendo sempre para ela hoje, sempre, 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 e ela só continuava olhando, ao mesmo tempo que eu, sem me escutar, e não disse sempre para mim. Era como se eu não estivesse mais ali, sabe? Sempre era uma promessa. Como é que você pode não cumprir uma promessa desse jeito? Às vezes as pessoas elas não têm noção das promessas que estão fazendo no momento em que as fazem, falei. O Isaac me lançou um olhar ferino. Tá, tem razão. Mas você cumpre a promessa mesmo assim. Amar é isso. Amar é cumprir a promessa mesmo assim. Você não acredita em amor verdadeiro? Não respondi. Eu não tinha uma resposta para aquela pergunta, mas tive a sensação de que se o amor verdadeiro existisse, aquela seria uma definição bastante boa para ele. Eu acredito em amor verdadeiro, o Isaac disse. Eu amo a Mônica. E ela fez uma promessa. Ela me prometeu para sempre. Ele ficou de pé e deu um passo na minha direção. Eu me levantei, achando que ele queria um abraço ou coisa assim, mas aí ele simplesmente deu meia volta, como se não conseguisse se lembrar de pôr que tinha ficado em pé. Então, o Augustus e eu vimos uma expressão de ódio tomar conta do rosto dele. Isaac, o Gus disse. Ok, você parece um pouco. Não leve a mal o duplo sentido, amigo, mas há algo preocupante no seu olhar. De repente, o Isaac começou a chutar enlouquecidamente a poltrona do videogame, que deu uma cambalhota para trás e foi parar perto da cama do Gus. E lá vamos nós, disse o Augustus. O Isaac seguiu a poltrona e chutou a coitada mais uma vez. Isso aí, falou o Augustus atrás dela. Chute a poltrona até não poder mais. O Isaac chutou a poltrona de novo, até que ela bateu na cama do Gus. E aí ele pegou um dos travesseiros e começou a bater com ele na parede, entre a cama e a prateleira de troféus. O Augusto olhou para mim, o cigarro ainda na boca, e deu aquele sorrisinho típico dele. Eu não consigo parar de pensar naquele nível. Nem me fale. Ele nunca disse o que acontece com os outros personagens? Não, respondi. O Isaac ainda estava batendo na parede com o travesseiro. Ele se mudou para Amsterdã, o que me fez imaginar que talvez estivesse escrevendo a continuação da história, com o Homem das Tulipas holandês como personagem principal, mas ele não publicou nada. Ele nunca é entrevistado e não parece estar online. Eu já escrevi várias cartas perguntando o que aconteceu com todo mundo, mas ele nunca responde. Então, é isso. Parei de falar porque o Augusto não parecia mais estar prestando atenção. Em vez disso, olhava para o Isaac com os olhos semicerrados. Espere um instante, ele murmurou para mim. Andou até onde o Isaac estava e o agarrou pelos ombros. Cara, travesseiros não quebram. Tente alguma coisa que quebre. O Isaac pegou um troféu de basquete da prateleira acima da cama e o segurou no alto da cabeça, como se esperasse uma permissão. Isso, o Augusto disse, isso. O troféu se espatifou no chão. O braço de plástico do jogador de basquete separado do corpo, ainda segurando a bola. O Isaac começou a pisotear o troféu. Isso, disse o Augusto. Acabe com ele. E se virando para mim, já faz algum tempo que eu venho procurando uma forma de dizer ao meu pai que, na verdade, eu meio que odeio basquete. E acho que encontrei. Os troféus vieram todos abaixo, um a um, e o Isaac pulava neles e gritava, enquanto o Augustus e eu mantínhamos uma certa distância, as testemunhas daquela insanidade. Corpos mutilados de jogadores de basquete de plásticos lotaram o chão acarpetado. Num canto, uma bola sendo espalmada por uma mão sem corpo. No outro, duas pernas sem tronco, no meio de um salto. Isaac continuou atacando os troféus, pulando neles com os dois pés, gritando ofegante, suado, até que, por fim, cansou e caiu em cima dos destroços. O Augusto deu um passo na direção dele e olhou para baixo. Está se sentindo melhor? Perguntou. Não, murmurou Isaac, o peito inflando por causa da respiração ofegante. Este é o problema da dor, o Augusto disse, e aí olhou para mim. Ela precisa ser sentida.